Hoje o bate-papo é com a Cris Larroudet, uma profissional de marketing aí com uma carreira bastante extensa. Foi diretora de marketing da Camil Alimentos, diretora de marketing do Grupo Petrópolis, que tem grandes marcas cervejeiras aí no Brasil, diretora de marketing da Lactalis, onde ela cuidou da marca Parmalat e Batavo. Eu trabalhei na entrada de Ariel no Brasil. E Ariel, sabão, né? A gente fez um monte de pesquisa de mercado, qual que era o melhor jeito de entrar, trouxemos a melhor forma do mundo, que era um mercado super dominado pelo concorrente e tal. Lançamos a nossa melhor fórmula e as pessoas achavam que limpava muito bem, mas começou a ter no saque pessoas que falavam assim, eu acho muito forte, tá machucando minha mão. E a gente começou a fazer visita para o consumidor. Quando a gente percebeu que as consumidoras no Brasil não dosavam, né? Porque nos Estados Unidos você pega o scoop e puff. Aqui elas não dosavam, elas colocavam a olho. E o driver de ver se tinha colocado a quantidade certa era espuma. E a nossa fórmula tinha um anti-espuma. Então o que acontecia? A pessoa dosava a mais, Enfiava esperando lá, não fazia espuma nunca, e não fazia espuma nunca, entendeu? Então assim, olha que insight que vem de você conhecer seu consumidor. Sim. E hoje ela é diretora de marketing da Minalba e cuida de todo o portfólio de marcas da Minalba. Outro mito, né? As pessoas falam, água não tem gosto. Tem gosto sim, tem umas águas que são super salgadas. Na hora que você começa a consumir a categoria de água mineral, você começa a perceber a diferença, assim. Então, Minalba é uma água mais redonda, você não sente gosto, ela é muito equilibrada, a água Minalba, né? Então, é interessante quando você também vai ficando um sommelier das águas. E ela vai ensinar pra gente aqui como é que vende água, uma coisa que não é tarefa fácil. Confere aí, bate-papo tá imperdível. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist, o podcast que entrevista grandes lideranças de marketing. Eu sou Mauro Palácio, CEO da agência Twist e host do seu podcast. Esse episódio que é o episódio de número 60, hein? Passou voando, já são 60 conversas aqui com muita gente bacana. Pessoas como a Cris Larroudet, falei certo? Certo, certíssimo. Arrasou. Tá falando francês bem. Já sou, E a Cris que já convidei bem no começo do projeto e foi uma dificuldade da gente conseguir a agenda, mas finalmente conseguimos trazer a mulher da Minalba aqui, do marketing da Minalba, que cuida de muitas marcas, ela vai contar um pouco aqui, não é só a Minalba. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado nosso convite, estar aqui. E começa contando um pouco da sua trajetória, né? De uma forma curta, sucinta ali. Quem que é a Cris, para quem ainda não te conhece, para que possa situar aí o pessoal que está nos ouvindo. Bom, muito prazer de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela persistência. As agendas estão corridas, mas é um prazer fazer parte de um podcast tão relevante, falando com você, Mauro, sobre uma nossa paixão, que é o marketing, né? Falando sobre mim, eu sou a Cris Larroudet, tenho uma longa trajetória no mercado, passei por empresas como a Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Lactalis, Grupo Petrópolis, e estou à frente da Minalba já há 2 anos e meio, com um desafio enorme de descomoditização dessa categoria, né? Falando um pouco sobre a Minalba Brasil, que é o nome da companhia. A Minalba Brasil é a empresa de bebidas não alcoólicas do Grupo Edson Queiroz, que é um dos maiores conglomerados familiares do Brasil. É muito interessante, né? Porque faz parte do grupo a Nacional Gás Natural, Gás GLP, desculpa, Sistema Verdes Mares, que é a Globo do Ceará, e a Esmaltec, que é a linha branca. Aí você fala, Cris, como que uma empresa tem negócios tão divergentes assim? É porque é uma empresa familiar e começou com o senhor Edson, um empreendedor nato, que fez a conversão do Ceará da linha para o gás de cozinha, né? Aí ele percebeu que ele precisava do fogão para plugar o gás. Aí ele comprou a linha branca. Daí ele percebeu que para formar hábito ele precisava divulgar, ele precisava de comunicação. Daí ele começou com o jornal e hoje o Sistema Verdes Mares tem televisão, rádio, um conglomerado inteiro. E mais tarde ele percebeu que água era o negócio do futuro e começou com a Indaiá e hoje a gente tem o portfólio completo. Então, Minalba Brasil,
portfólio mais completo de águas, sendo as importadas, que fazem parte do nosso portfólio, porque a gente faz a distribuição exclusiva no Brasil, San Pellegrino, Aquapana e Perrier. E aí o nosso portfólio nacional, São Lourenço, Minalba, Indaiá, Nestlé Pureza Vital e Petrópolis. Além disso, a gente tem a nossa atuação em não alcoólicos, com refri Indaiá, Citrus Indaiá, que é suco, Night Power, nosso energético, e a distribuição exclusiva no alimentar da marca Sorox, que é um isotônico que vem crescendo rapidamente no mercado. Com isso, a gente fechou toda a categoria de não alcoólicos. Cobriram tudo os não alcoólicos. Sim, porque é a categoria que cresce mais rápido do mercado, né? O mercado de bebidas, os não alcoólicos crescem 6 vezes mais rápido do que os alcoólicos. Então, a gente tem colocado todas as nossas fichas nesse posicionamento, tentando, inclusive, atrair uma geração mais nova, né? A geração Z, que é uma geração que tem diminuído o consumo de álcool e buscado mais experiências no não alcoólicos. Então, aumenta o consumo de água, mas aumenta, por exemplo, o mercado de água com gás cresce 20%. 10 vezes mais do que cresce o mercado de sem gás, né? Por quê? Porque as pessoas saem do refrigerante, querem se hidratar, estão procurando essa qualidade de hidratação, mas querem ter aquela bolinha, né? Aquele twist. Não, a aguinha com gás é maravilhoso. É, maravilhoso. A gente até estava falando aqui antes de começar, né? Que eu sou um grande consumidor de água com gás. Eu troquei pelo refrigerante ali como acompanhamento do meu almoço. É a aguinha com gás, com um limãozinho espremido ali. Um gelinho, pra mim, virou... Isso é muito tendência, Mauro. É exatamente isso. Muitas pessoas estão abraçando isso, principalmente para acompanhar as refeições, né? Então, um crescimento muito grande da água com gás e também da água em si, né? Acho que a gente, no ano passado, teve todas aquelas crises de calor, né? Lembra as altas temperaturas, ondas de calor, e uma preocupação com a segurança alimentar. Então, a gente tem, sim, um crescimento do mercado de águas e uma preocupação com a qualidade do que está sendo ingerido. Então, a gente vê um crescimento, por exemplo, muito grande de Minalba, que é uma água que muitos nutricionistas recomendam, porque é uma água que tem pH alto, é uma água de baixo sódio, uma água com magnésio. Então, a gente vê não só o crescimento da água, mas uma preocupação dos consumidores com o que está colocando para dentro. Share of stomach, chama. Muito bom. E, na verdade, você já me traz aqui para a primeira pergunta, que é, afinal de contas, então, água é tudo igual? Porque costumam, né, tem essa percepção de que a água é tudo água, tanto faz água, porque só não tem gosto de nada, é tudo água. E ela estava dando uma aula aqui pra gente antes de começar, de que não é tudo igual, e dentro só do portfólio aqui da Minalba já tem muitas variações. Então, me conta um pouco dessas diferenças, né, dentro do portfólio de vocês, e como que posiciona isso, né? Porque na mente de muitas pessoas é tudo água, só que é uma percepção que vem mudando, né? Eu acho que o consumidor também está cada vez mais... Está lendo o rótulo. Exatamente. Você está perfeito na sua colocação. Tem 2 mitos em relação à água. Um é que é tudo igual. E o 2 é que vende igual água no deserto, né? Tipo, quem fala isso é que nunca vendeu água. Porque não é tão fácil complicado. Assim não, gente. A questão logística desse bichinho é para fazer conta. Bom, falando um pouco da diferenciação da água. Tudo começa com a nascente. Então, assim, as nascentes, as fontes, elas são como o DNA. Então, uma água de uma fonte pode estar a 60 metros da outra e ela vai ser totalmente diferente. Né? Por quê? Porque depende muito das condições geológicas de cada uma destas fontes. No caso de São Lourenço, por exemplo, eu gosto desse exemplo porque a gente tem um parque do tamanho do Ibirapuera, em São Lourenço. Então, pensa um parque que é relativamente pequeno, não é tão grande assim. Lá dentro a gente tem 9 fontes. 9 fontes? 9 fontes. Cada uma diferente. Cada uma diferente. Tem uma que tem gás. 60 metros depois, tem uma que não tem gás. 60 metros depois, tem uma que é rica em magnésio. Depois, a outra é rica em ferro. E isso fez, há 130 anos que essa água tem, as pessoas começarem a ir para São Lourenço através de curas. Porque existe uma ciência que chama crenoterapia, que, inclusive, é reconhecida pelo SUS. E em São Lourenço, os médicos prescrevem. Se você tem uma prescrição, você entra no parque de graça.
tá? Para fazer a cura. Mas isso só funciona com a água direto da fonte. Quando ela é engarrafada e pelo tempo do shelf, essas propriedades vão perdendo essa potência. Mas as pessoas iam até São Lourenço fazer essas curas e ficavam 20 dias lá. Então, tem muitos hotéis e há 90 anos, São Lourenço tem um spa, né? Nossas águas têm um spa para tratamento de imersão, para beber as águas com a prescrição, para várias enfermidades com bons resultados catalogados e diagnosticados pelos próprios médicos. Então, é uma água super recomendada nesse sentido e uma instância de tratamento que é um destino muito gostoso de viajar, além de tudo, porque tem gastronomia, tem passeio, é muito bonito. É uma água muito especial, né? Você sabe que... Isso eu não te contei a hora que a gente estava batendo papo lá fora. Mas a minha mãe, ela só consumia água São Lourenço. Ela dizia assim, essa água é diferente. E ela gostava da São Lourenço e só comprava... Mas é diferente, efetivamente é. Porque é uma água que nasce naturalmente gaseificada. Então, assim, as bolhas, a formação... são bolhas mais finas. Né? Ela é naturalmente gaseificada. E ela consumia água com gás São Lourenço. Até hoje, né? Mas eu tenho essa lembrança desde a infância, assim, de que ela dizia, não, essa aqui é diferente, eu só consumo essa. É uma água mais delicada. É uma água que harmoniza muito bem com vinhos, com almoço. Agora, quando você vai para Minalba... Vocês acabam posicionando ela bastante na mesa. parte de gastronomia, né? Exato. A água da boa mesa, da gastronomia, patrocínios de festivais nesse sentido gastronômicos e até o shape dela, champanhada, é uma água mais para estar na mesa, né? Aí a gente vem com Minalba, que é a nossa água com uma hidratação superior por causa dessa nascente em Campos do Jordão. Toda a Minalba vem de Campos do Jordão, né? E aí a gente está falando de uma água baixo sódio, a gente está falando de uma água com pH alto, está falando de uma água que tem bastante magnésio. E que é uma água que os médicos recomendam. Muita gente que está em tratamento de câncer, ou os esportistas, você vai na academia, hoje em dia, todo mundo com uma Minalba na mão. Por quê? Porque é uma água que ajuda a repor mais rápido por causa do baixo sódio. Então, é uma das coisas que as pessoas, na hora que estão lendo o rótulo, estão começando a identificar esse tipo de coisa e tem sido um driver de escolha, né? Então, assim, efetivamente, leia o rótulo, porque você vai ver diferenças e você vai poder escolher a melhor água para o seu... para os seus hábitos, para a sua rotina, né? A gente também ainda tem Indaiá, Nestlé Pureza Vital e Petrópolis, que são águas que também passam por esse processo de qualidade, com todas as ISOs, com todas as certificações, porque isso é uma das coisas que a gente também vê uma preocupação muito grande dos consumidores, que é a segurança alimentar, né? Aquela água do Farol, você compraria ou não compraria? Você sabe de onde está saindo aquilo, né? Porque... realmente não é nem um pouco bom tomar uma água de baixa qualidade, até pelos efeitos estomacais, tudo isso que pode dar em função de uma água que esteja contaminada, né? Então, é um ponto que tem que prestar atenção mesmo. E me conta um pouco aqui, né, dentro de um portfólio tão rico, né? Só dentro... Eu não vou nem entrar nas outras bebidas não alcoólicas, mas só dentro de águas aqui. A gente está falando aqui de Minalba, São Lourenço, Indaiá, Petrópolis, Nestlé Pureza Vital, mas mais as marcas importadas que também são distribuídas pelo grupo, né? Perrier, Aquapana e San Pellegrino. San Pellegrino. Então, a gente está falando de 8 marcas, só dentro de água. É um desafio de marketing legal, né? Nossa Senhora! E como é que é posicionar cada uma dessas marcas, assim, né? Acho que o nosso público aqui do podcast são profissionais de marketing, né? E que certamente tem desafios parecidos aí, cada um no seu segmento. E como é que vocês fazem esse posicionamento? Assim? Como é que são as reuniões? Assim? Conta um pouco do bastidor aqui para identificar. Não, essa aqui a gente vai posicionar desse jeito para esse público, vai fazer esse tipo de ação. Traz um pouco da cozinha aqui para a gente. Vou trazer. Acho que, assim, trabalhar com produtos massivos é um desafio superior, né? Porque uma coisa é você trabalhar com creme que tem tal coisa, você faz o creme... Trabalhei anos na Procter, né? Com sabão em pó, daí tinha partícula azul, partícula que fazia... Quando você vai para alimentos, quando você vai para água, que tudo é igual, né? Ou as pessoas percebem desse jeito, é um trabalho muito grande de você entender aonde você consegue achar o diferencial. No caso da água, como eu expliquei, cada fonte tem um DNA específico.
E o fato da gente escolher atuar nacionalmente com águas de origem única, no caso de São Lourenço e Minalba, é uma escolha de mercado. Então, essa é a primeira layer do posicionamento. Vai ser multi-sourcing ou vai ser single sourcing? Porque faz toda a diferença. Se você tem uma única fonte, você pode olhar para aquilo com claim. Se você tem mais de uma fonte, como elas são DNAs... Sim, não pode vender isso como diferencial. Você não consegue. Pode ser que tenha uma água que tenha mais magnésio, a outra que tem mais lítio, a outra que tem... Cada uma vai ser... Não é que elas vão ser diferentes nas miligramagens, né? Então, por isso que eu falo, sempre olhe o rótulo. Nem todas as águas nacionais são feitas numa única fonte. Então, você pode ter uma experiência diferente, né? A segunda coisa... Então, esse é um diferencial muito importante e um driver de posicionamento global, né? Por que uma pessoa paga mais para beber uma Perrier? Porque ela só vem de Vergese. Toda Perrier vem de Vergese. San Pellegrino, a mesma coisa. Aquapana, a mesma coisa. E você quer, não importa onde você esteja, a hora que você compra uma San Pellegrino, você quer ter a experiência das bolhas finas. Não pode ter uma San Pellegrino que você sente que é o gosto diferente, está com mais gás, está com menos gás. É padronizado. Também são águas que é naturalmente gaseificada, né? Não é adicionada. San Pellegrino é naturalmente gaseificada. Perrier, ela nasce gaseificada, mas eles dão uma tunada nas bolhas, porque na Perrier é o contrário. Pra Você dar um espera punch, um punch de gás. E a Aquapana é intocada, do jeito que ela nasce, ela é embalada, né? Então, assim, você espera essa performance dessas águas. E a mesma coisa quando você abre uma São Lourenço. Você espera as bolhas finas, naturalmente gaseificadas. Ou você abre uma Minalba. Outro mito, né? As pessoas falam, a água não tem gosto. Tem gosto, sim! Tem umas águas que são super salgadas. Na hora que você começa a consumir a categoria de água mineral, você começa a perceber a diferença, assim. Então, Minalba é uma água mais redonda, você não sente gosto, ela é muito equilibrada, a água Minalba, né? Então, é interessante quando você também vai ficando um sommelier das águas, né? Você sabe que eu não sou nenhum especialista, mas eu sinto muita diferença, às vezes, no peso da água. Parece que tem água que pesa na garganta a hora que você... Sim. E tem água que parece que ela passa lisa, né? Parece que ela tá lubrificada de tão redondinha que ela desce. Acho que o outro driver de diferenciação é a embalagem. Embalagem. Né? E aí a gente tem aqui a primeira embalagem, a gente tá aqui. Quem tá nos ouvindo não vai ver, mas quem está nos vendo aqui em vídeo... Faz. Que a gente tem aqui, ó... Eu até deixei ela fechadinha aqui pra mostrar pra vocês. A gente tem aqui a primeira embalagem em lata do Brasil, é isso? Sim. De água em lata do Brasil. Deu uma de William Bonner agora. Não é cerveja, gente. É água. Então, a gente falou de São Lourenço. E água redondinha. Falou de São Lourenço, Muito que tem legal. a questão de naturalmente gaseificada e as embalagens mais para mesa, né? Aí a gente vai para Minalba, que foi a primeira água em lata do Brasil. Uma embalagem infinitamente reciclável, com uma cadeia de reciclagem muito bem desenvolvida e com a questão dos catadores. Gela mais rápido, mais eficiente para você guardar no estoque antes e depois, né? Então, assim, antes ela consegue ser empilhada, depois você amassa e ela tem ocupa menos espaço, né? Então, uma embalagem muito eficiente nesse sentido. Fomos os primeiros a entrar nesse movimento. A gente está comprando uma segunda linha agora de latas, de tanto que esse mercado está crescendo. E aí a gente vai inovando. E respondendo a pergunta do posicionamento ainda, você vai criando diferenciação dentro das suas marcas de escolha, né? Então, Minalba, origem Campos, lata. Aí a gente tem o primeiro produto social, que é a Gerando Falcões. Então, uma embalagem sustentável, 100% do lucro destinado para a ONG Gerando Falcões, e foi a primeira a trazer a tampa Braille. Né? Então, você fala de inclusão de verdade, né? Isso é muito legal. Não sei se dá para ver no vídeo aqui, ó. Pega a fechadinha ali. Ele tem... pronto. Mais fácil. Tá escrito água e água-gás. Então, é uma tecnologia... Água-gás. Ou água-gás. Você pega aí no filme. Depois a gente faz o cut. Fazer um cortezinho aqui. Mas ele tem o Braille, que é muito legal isso. Inclusão, acessibilidade, né?
E a gente não chamou Minalba, a gente não escreveu Minalba, porque é uma convocação, inclusive, para o mercado para pensar nessas embalagens sustentáveis. Essa tecnologia está disponível para todo mundo. Sim. Né? E a gente não vê esse movimento acontecendo em refrigerante. Então, vamos dizer, uma pessoa de baixa visão que vai pegar num frigobar de um hotel, ela quer beber água, ela vai passar pela cerveja, ela vai passar para o refrigerante, porque é diferente da garrafinha que tem um shape. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, você sabe que é uma garrafa de Coca-Cola, certo? Sim, sim. Aqui não, é tudo igual. Então, assim, é uma necessidade. E isso, a hora que a gente começa a investir nisso, começa a ser uma lente que a gente começa a aplicar aos negócios, né? Então, posicionamento, line-up, embalagem, origem, essas têm sido os grandes drivers de diferenciação. E aí a gente foi vendo, de acordo com as características da marca, quais eram os territórios que faziam sentido para aquela marca jogar. Bolhas finas, harmoniza bem com comida, gastronomia. Hidratação superior, esporte. Marca que faz parte do seu dia a dia, que faz parte da sua festa, que faz parte da sua família há 70 anos. Ainda há. Então, assim, é um posicionamento diferente. Aí a gente tem Nestlé Pureza Vital, que até por carregar o nome da Nestlé, vem com esse, né, equity de cuidado de si, cuidado dos outros. E Petrópolis, que é a nossa marca de valor, que é foco em distribuição. Então, foi assim que a gente trabalhou o portfólio. Que legal. Aliás, acho que eu vou... Até tô com uma outra dúvida aqui, que acho que é a dúvida de muitos, né? Você falou a marca de preço, né? Como é que se define a estratégia de preço, né? Porque também deve ser uma guerra de preço, né? Porque por mais que a gente tenha um consumidor cada vez mais consciente, o consumidor que lê o rótulo, que sabe que, pô, eu quero ingerir essa água e não a outra, porque essa aqui tem algum tipo de propriedade diferente ou um pH diferente. Vai ter o consumidor que vai falar, não, deixa eu ver aqui qual que é a mais barata e é essa lógico. aqui. Por isso você tem que ter um portfólio, certo? Como é que funciona, né, esse trabalho de precificação? Como que vocês atuam com isso, né? Dentro do que você possa falar aqui, claro, que eu sei que deve ter muita coisa... Cara, a precificação, ela depende, assim, vamos falar da teoria clássica. Ela depende dos custos de produção, do custo de distribuição, da embalagem. Hoje, assim, a nossa cadeia de valor depende muito da embalagem e muito da distribuição. Então, a gente coloca isso, certo? Os custos para chegar aquela água em todo o Brasil e a margem da companhia. É isso, né? Esse é de dentro para fora. E aí a gente olha de fora para dentro, porque daí a gente olha a questão competitiva de cada região para que a gente tenha um preço que faça sentido. E faz muita diferença por canal. O preço que você espera pagar no supermercado é onde você faz a comparação. Ontem você foi almoçar, quanto você pagou na sua água com gás? Não faço Você não tem ideia. Quando você vai no restaurante, já escolheram para você o preço, já escolheram para você a marca. E é isso que a gente quer desafiar, né? Então, assim, pô, se as águas não são todas iguais, você quer chegar no restaurante que você gosta e beber a água que você gosta, né? E num preço que seja justo, né? Então, assim, é um pouco essa lógica do local, do tamanho da embalagem e tal, que faz com que a precificação seja muito dinâmica por canais e regiões, portfólio e momento de consumo, né? Então, é bem... É complexo, é uma matriz de várias linhas, porque ainda também tem a questão fiscal, que muda muito. Categoria de bebidas tem a pauta fiscal. Então, vou te falar, o pessoal de pricing lá na Minalba rola muito, viu? E isso que você trouxe é muito legal. Quando a gente fala de que eu vou no restaurante, muitas vezes é a água que tem lá, né? É o que está disponível. Vocês têm algum tipo de estratégia, iniciativa B2B para que, né, também tenham as águas do portfólio de vocês nos estabelecimentos? Como é que vocês trabalham isso? Sim, a gente tem uma área determinada para fazer isso, né? O relacionamento com restaurantes, apoio a eventos, é um relacionamento diferente, né? Então, é interessante o desafio dessa cadeira, porque ela tem o B2B, tem o B2C, né? Além do portfólio. E é um trabalho de formiguinha, né? Porque imagina, você tem que ir em cada restaurante, explicar o portfólio. Às vezes o cara quer comprar importadas, mas não quer comprar o portfólio completo da água nacional. Então, a gente usa muito, e aí você ter um portfólio ajuda muito, porque daí você consegue
explicar para a pessoa, né, que tem um momento de consumo da importadas, então assim, um jantar, um fine dining, e tem um momento de consumo de Minalba Premium, e aí vai muito de você ter a oferta também específica para aquele canal, né? Então a gente tem a Minalba Premium, que é uma embalagem de vidro, que tem um rótulo com arte, que vai super bem na mesa. Tem a lata, que ela é super fácil para estocar, então se é um cara mais prático, não tem muito estoque, é muito recomendado o cara pegar a lata. Às vezes ainda está usando o PET 300, mas você vê, é 300, daí você tem o 500, daí você tem 1 litro. Você tem uma gama também de tamanhos, de acordo com o momento de consumo, é interessante. Você ter um portfólio facilita aí, porque Sim. você consegue trazer um cardápio aí, né? Sim, de marcas e de tamanhos e de ofertas, de acordo com cada perfil do B2B também, né? Então, é um cara mais prático, é um cara que serve um lanche, não vai colocar uma San Pellegrino, né? Mas, de repente, pode até colocar uma San Pellegrino PET, mas você começa a brincar com a marca e com essas diferenças de ofertas de tamanhos e de embalagens para poder endereçar aquela oportunidade. Porque, assim, o grande ponto é mostrar para o B2B que ele colocando as nossas marcas, ele vai ter uma melhor experiência para o B2C, né? Então, assim, é construir negócios com valor compartilhado. Muito bom. E você falou um pouco de ação social, né? Que vocês têm feito aí com a Minalba. Não só com a Minalba, tem muita coisa para te contar. E eu acho isso muito legal. Inclusive, é uma pergunta que eu faço muito aqui no podcast, que é sobre o papel social do marketing mesmo, né? O marketing, muitas vezes, tido como uma ciência aí de só vender, empurrar produto, né? Marqueteiro, o cara é marqueteiro, é até um virou pejorativo né? o termo marqueteiro. Eu, como publicitário e marqueteiro, formado na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Certamente discordo disso, porque eu não estaria trabalhando com Lógico. isso. E gosto de justamente ouvir aqui, né, de quem está no mercado, o que se tem feito para gerar valor para a sociedade, né? Marketing como causador de impacto. Impacto positivo. Cara, isso aí foi um grande determinante na minha carreira, assim, na posição de privilégio que a gente ocupa como CMO. É nossa responsabilidade entender que a gente pode fazer mais para o mundo do que só vender o produto, né? Então, em toda a minha carreira, eu busquei construir cases que tivessem um impacto positivo também, né? Então, por exemplo, na Camil, durante a pandemia, a gente tinha uma parceria com a Rita Lobo, a gente fazia lives diárias para as pessoas se alimentarem bem durante a pandemia, porque as pessoas, quando deu pandemia, as pessoas fugiram para as montanhas com o saco de arroz debaixo do braço. E aí, você não sabe, não sei se você sabe, mas naquele ano a maior busca do Google foi como fazer arroz, né? Então, assim, aí a gente colocou a Rita Lobo falando para as pessoas como fazer arroz, como fazer feijão. Então, assim, é um jeito que você tem que aprender de fazer marketing, porque daí ele fica genuíno. Precisa ser genuíno, não pode ser greenwashing. E tem que ser um jeito, tem que ter coerência, né? Então, por exemplo, a partir do momento que a gente coloca braille nas estampas, a gente tem que levar a acessibilidade como um pilar em tudo que a gente faz. É óbvio que a nossa companhia, isso é uma jornada, não está pronta, mas a gente vai pensando, tudo que a gente vai pensando, a gente já vai pensando com acessibilidade. Por exemplo, a nossa corrida, a gente está na terceira, antes de virar hype da corrida, a gente já tinha uma corrida proprietária. E a corrida, a gente fez uma parceria com a Achilles International, que trabalha com PCDs, ela desenvolve os guias para correrem com os PCDs e faz a estrutura para os PCDs poderem correr em todas as etapas e terem conforto e terem alguém para acompanhar. A gente fez uma parceria com eles. Hoje a nossa corrida coloca mais de 100 PCDs para dentro. E aí é isso. Então, assim, é uma corrida que você faz bem para você. Na hora que você coloca Gerando Falcões, você faz bem para a sociedade e você ainda acolhe. Realmente você abraça a inclusão. Outro exemplo muito interessante em São Lourenço. São Lourenço é uma cidade no coração da Mantiqueira, que viveu um apogeu na época do Getúlio Vargas, porque tinha cassinos, além de ser um destino de cura termal, tinha a questão dos cassinos. E aí, depois disso, o turismo foi minguando e hoje está vivendo um renascimento, né? Os filhos estão assumindo os hotéis, os restaurantes, virou um grande destino gastronômico. E quando eu fui lá, eles falaram assim: Cris, muitas pessoas vêm aqui para ver o parque,
como que a gente consegue trazer essas pessoas e dar uma experiência melhor, né? Então, a gente montou um programa de ativações que fala da nossa origem em São Lourenço, fala do parque, mas fala também, por exemplo, 90 anos do spa, né? Que eu contei que a gente tem um spa. Levamos influencers, fizemos todo um trabalho de trazer o turismo de qualidade, de pessoas que vão buscar essa cura, que não vão só passar pela cidade. Outra coisa foi criar um novo momento, né? Eles tinham bastante gente que ia no inverno, turismo de serra, de inverno, e o verão nem tanto. Aí a gente criou uma sazonalidade com o Natal. Então, o parque ele é todo revestido de luzes, que traz uma experiência positiva para as pessoas daquela região. A gente fez um concurso de árvores, então isso gera um movimento que todo mundo quer ver as árvores dos comerciantes locais. E a entrada do parque é social naquele período, né? Então, assim, à noite. Então, a gente consegue arrecadar alimento, a gente consegue arrecadar dinheiro e, com isso, a gente devolve para a sociedade. Ano passado, a gente conseguiu mais de 120 mil reais em doações. É muito dinheiro para uma cidade pequena, né? Isso ajudou muitas obras e trouxe alimento para quem mais precisava. Então, você vê, a gente consegue falar da nossa origem, a gente consegue ter impacto positivo, a gente consegue falar de senso de comunidade com aquela comunidade de São Lourenço e do turismo. Uma magia, assim, do Natal, que é uma das datas que eu mais amo no calendário. Então, você consegue construir marca ao mesmo tempo que você consegue construir impacto positivo, né? Então, eu acredito muito nisso e eu tento sempre trazer essa vertente nos projetos que a gente faz. E aí vira um jeito de fazer marketing, né? Então, teve outro exemplo em Campos do Jordão, com o rótulo de premium que eu falei que tem arte. É um artista que morou na região, chama Renault. A gente fez os quadros dele, reproduções para vender, e a venda desses quadros. Então, a gente, no B2B, levava nos restaurantes, levava nos hotéis, vestia esses espaços com arte, uma arte super bonita, os quadros à venda 100% revertida para uma ONG da região que chama Campos. Então, assim, você constrói premiumnicidade, você leva a cultura para todo o país e ainda você consegue levar impacto. É muito legal quando você consegue fechar esse ciclo, né, numa iniciativa. E eu acho que a gente, como marqueteiro, tem que buscar esse tipo de projeto que construa a marca, que é o nosso foco, né? Mas também gere um impacto positivo. E é possível. É muito legal. Para quem está em começo de carreira, está nos ouvindo aí, olha, se inspirem, né? Porque como marqueteiro, vocês vão poder fazer muita coisa legal, com certeza, pela sociedade. Eu queria trazer de volta, a gente acabou passando rapidamente, eu queria extrair mais sobre esse tema, que é sobre esses novos hábitos de consumo, né? Principalmente quando a gente fala aí da geração Y e agora a geração Z, que a geração Y ainda gostava mais de uma bagunça, né? Mas a geração Z está cada vez mais indo em busca de hábitos saudáveis. A gente, até esses tempos eu estava vendo uma notícia muito interessante que tem muitas as baladas da geração Z que viraram são... corrida. São corrida, ou a balada no café, né? Em vez de ir pro bar, a pessoa vai pro café, ou são baladas que são diurnas, não tem mais essa coisa de virar à noite ali na festa. Me fala um pouco como que você está enxergando essa mudança de hábito e como isso impacta, né, no seu setor, que para o seu setor é maravilhoso, com certeza. Sim. A gente está com um pulso muito grande em cima disso. Porque é a nova geração que está vindo, que já começa a consumir os nossos produtos. E que eu vi uma outra pesquisa que, por exemplo, na geração alfa, a marca número 1 era uma marca de água. Óbvio que eles ainda não estão no álcool, mas não era o refrigerante. Sim, sim. Se perguntassem na nossa geração, Guaraná, ia ser o refrigerante, né? Na Antártica, se produz exato. A minha marca de a minha é... Não vou falar. Melhor não. Mas era um refrigerante, com certeza. E aí, hoje em dia, você vê, assim, uma água no top 1 da pessoa, né? Então, a gente está muito plugado nesse movimento de mudança de hábitos e mudança de... momentos de consumo, né? Então, essas pessoas começam a consumir a água, às vezes na escola, né? Tem bebedor? Tem, mas a consciência de que a água mineral é diferente já vem de casa o negócio, já vai formando nessa geração mais jovem.
novas formas, né? Vamos dizer, é o que você falou, a corrida virou a festa, o café da manhã virou a festa, as pessoas não querem mais varar à noite. E tem uma coisa que chama sober curiosity, né? A pessoa quer estar sóbria para poder entender o que está acontecendo, né? É muito diferente do movimento das gerações anteriores, que quinta-feira começava o happy hour e só acabava no domingo à noite, né? E às vezes você fala assim, puta, o que eu fiz esse final de semana? Não sei, passou, né? Mas rasguei o RG, né? O pessoal falava, rasguei o RG esse final de semana. Essa coisa do sober curiosity é muito legal mesmo, porque se for pensar, é bem isso, né? Da minha geração, quando eu era jovem ali, tempo de faculdade, o legal era os cervejadas. O legal era estar no estado alterado, né? E é uma mudança de paradigma muito, muito interessante, né? E que faz muito sentido, é muito positiva, né? Para o mundo, para a sociedade. E eu acho que a outra coisa também nesse sentido é a questão da hidratação, né? Hoje não tem lugar que você vá que você não vê a pessoa com uma garrafinha na mão, Sim. né? Essa semana em São Paulo a gente está com um clima super seco. As pessoas estão bebendo mais água. Tem aquela garrafinha que vem com a marcação de quantos tem que beber. Foi divulgado muito essa questão dos 2 litros de água por dia. É uma conta, não é exata, mas ela é uma boa aproximação. E a gente vê as pessoas preocupadas com beber água, o nível correto de hidratação. E até começando a ter, dentro dessa curiosidade, né? Pô, eu tô sentindo um pouco de dor de cabeça. Puxa, não vou tomar o remédio, vou beber água primeiro. Vou ver se... vou diminuir um pouco o café. Começam a entender o corpo de outra maneira e como ele funciona e realmente essa coisa de o que eu vou colocar para dentro do meu corpo, né? Essa geração nova tem muito essa preocupação. Daí você vê diminuição, às vezes, do refrigerante, ou se toma é zero. Alguma preocupação com o energético, né? Então, a gente começa a ver um foco maior em produtos naturais, em insumos naturais, em produtos funcionais. Se eu tenho dificuldade de beber água, não é melhor tomar uma coisa que já me dê alguma funcionalidade junto? Então, a gente vê muito os RTDs, né, os Ready to Drinks, subindo nisso, né? E a outra grande tendência são os mocktails. Porque ao você sair do álcool, que te dá várias... diferentes formas de consumo, sabores, etc., você volta para as categorias, e essas categorias estavam um pouco desenvolvidas até 2 anos atrás. Então, agora começa a surgir várias chás diferentes, mocktails, né? Então, assim, você gosta do seu Aperol Spritz? Bom, tem o Aperol Spritz sem álcool, né? Então, você continua... E porque também tem isso, né? Você quer estar fazendo parte da rodinha, né? Então, você vai no happy hour, você não quer colocar uma garrafa PET na mesa. Então, a lata te traz isso. A lata é legal que gera até paquera. Cara, o que você está bebendo, assim, né? É uma água, Já gerou um lead ali. E a gente vê essa diversificação do consumo buscando essa experiência de sabor. Então, é a água com limão, é a água com rodelinha de laranja. Muitas vezes você vê aqueles jarros com hortelã, sei lá, água saborizada. As pessoas buscando dar um twist no consumo para poder colocar para dentro, já que vai beber uma água, alguma coisa mais divertida. Então, a gente vê essa geração também vindo com sabores assim, nada a ver, que eles acham interessantes, né? E muita collab, né? Acho que tem empresas que estão fazendo um trabalho muito bacana de juntar 2 marcas e fazer isso ser relevante para esse público. Isso é super legal, é super tendência, né? Você sabe que nessa linha do drink sem álcool, né? A minha esposa, esses tempos, ela teve uma questão de saúde, ela teve que ficar uns tempos sem álcool, 6 meses, sem uma gota de álcool. E no começo falou, pô, né? Vai ser difícil num contexto social, né? Eu que não sou geração Z, a gente né, gosta do... E ela falou, só que depois que ela começou a tomar o coquetelzinho ali sem álcool, numa taça de vidro, de cristal, falou assim, cara, sabe que eu nem tô sentindo falta, porque, né, tá lá, tá composto ali, né? Então tem muita coisa da semiótica também, de como, né, a pessoa já imagina que tem toda aquela drink com álcool, tem toda aquela parafernália, rodelinha ali, decorando. Faz igual, né? E daí quando faz igual, você fala assim, pô,
Não, e tem Que bacana. uns insumos que eles colocam ali que eu juro, que é muito parecido com álcool, assim, você só não fica alto, mas você tem a experiência de gosto, de peso, muito similar. Coloca ali anis estrelado no drink. É muito legal. E você vê nessa onda o crescimento da cerveja sem álcool, né? Até patrocinando corrida, né? Então, assim, é interessante esse movimento. É muito, muito legal. E me conta uma coisa. Para quem está nos ouvindo aqui, se você pudesse trazer uma dica, acho que tem muitas pessoas que nos ouvem que trabalham em mercados comoditizados também, né? Onde é difícil de se diferenciar. Se tivesse que trazer uma dica para quem está nesse mercado, e você como uma especialista que não só passou, né, pelo mercado de água, mas passou pelo de bebida alcoólica também, Bens de consumo, né? bens de consumo de tudo que é jeito. Higiene, beleza. Uma grande dica para quem está nesse mercado, como se diferenciar num mercado que muitas vezes é difícil, porque os benefícios eles são muitas vezes visíveis, mas não é tanto quanto um mercado não tão comoditizado. Né? Cara, tudo começa com curiosidade. Tudo começa com curiosidade. Curiosidade sobre o seu produto, curiosidade sobre o seu consumidor, entender o que está acontecendo, o que ele está buscando. Porque é isso, produto sempre vai ser uma solução. Então, se você não tem a curiosidade, se você não conhece, você não consegue propor nada sobre isso, né? Então, eu sou uma pessoa incansavelmente curiosa, assim, e eu não tenho medo de fazer perguntas. Então, acho que essa é uma grande dúvida, uma grande dica. Eu sempre chego para a pessoa e falo assim, desculpa se a minha pergunta é boba, mas... não existe não boba. existe. Muitas vezes, nessas perguntas bobas, é que saem os insights. E se você é curioso, quando você conversa com uma pessoa, você tenta tirar dela o máximo que aquela pessoa... Eu comecei na Procter com pesquisa. Então, isso está muito intrínseco, né? Porque quando você vai conversar com o consumidor, você tem que ter os 5 porquês, né? Por que você faz isso? Mas por que você faz isso? E quanto mais você coloca o foco no outro, quer ouvir o que ele tem para te dizer, mais você aprende, né? O maior benefício é seu. E você vai conseguindo achar coisas. E as maiores sacadas e as maiores campanhas da minha vida saíram de conversas com o consumidor. Eu gosto muito de ler o Saque também, por exemplo. No Saque eu vejo várias coisas que a gente não pensa, né? E eu valorizo muito as pessoas que trabalham no Saque, porque é um trabalho difícil, né? Porque a pessoa, eu falo assim, cara, a pessoa que ligou para reclamar de água... Não é qualquer pessoa, né? A gente tem que parar para ouvir, porque a pessoa se deu ao trabalho de fazer isso, né? Então, e eu reconheço muito, porque normalmente quando a pessoa liga também, não é que ela liga para elogiar, né? Então, esses profissionais têm uma tensão o dia inteiro de lidar com situações difíceis, né? E se você lê os relatórios que eles escrevem, você aprende muito sobre o seu produto, sobre oportunidade de crescimento, sobre oportunidade de tamanho, sobre melhorias de embalagem. É uma fonte inesgotável de insight. Então, assim, a curiosidade é o que leva você a ser um bom marqueteiro. Esse insight é muito legal, porque eu acho que é muito comum a gente ver uma certa arrogância, às vezes, de quem tem o produto, né? Fala, o consumidor não sabe, meu produto é bom, como assim? Ele está falando que não estamos acertando, né? E às vezes na humildade de olhar, ouvir, entender, é que a gente consegue tirar os principais insights para melhorar o produto ou até para enaltecer uma qualidade que já existe. Vou te contar uma história muito boa disso. Eu trabalhei na entrada de Ariel no Brasil. E Ariel... sabão, né? A gente fez um monte de pesquisa de mercado, qual era o melhor jeito de entrar, trouxemos a melhor forma do mundo, que era um mercado super dominado pelo concorrente e tal. E lançamos a nossa melhor fórmula. E as pessoas achavam que limpava muito bem, mas começou a ter, no Saque, pessoas que falavam assim, eu acho muito forte, tá machucando minha mão. E a gente começou a fazer visita para o consumidor. Quando a gente percebeu que as consumidoras no Brasil, elas não dosavam, né? Porque nos Estados Unidos você pega o scoop e puff. Aqui elas não dosavam, elas colocavam a olho. E o driver de ver se tinha colocado a quantidade certa era espuma. E a nossa fórmula tinha um anti-espuma. Então, o que acontecia? A pessoa dosava a mais, esperando espuma, esperando, e não fazia espuma nunca, entendeu? Então, assim, olha que insight que vem
de você conhecer seu consumidor. Sim. Né? Então, assim, a fórmula dos Estados Unidos era sem espuma, porque as máquinas de lavar são aquelas que abrem pela frente. A do Brasil, normalmente, é a que abre por cima. São 2 sistemas. E você só consegue chegar num produto que hoje está super competitivo, super bem colocado, conversando com o consumidor, ouvindo, porque a gente podia estar na nossa arrogância, Ariel, líder mundial, não sei o que lá. Não tá. O que não está funcionando aqui? Porque o produto era superior. Então, o que não está funcionando? Então, só você observando, conversando, é que você consegue chegar num insight desse, que foi uma melhoria de fórmula, tipo, foi um saving, porque você pagava para ter o Sud Suppressor, foi uma melhoria de performance e aí uma virada da marca, né? Então, é muito interessante a curiosidade onde pode te levar. Muito bom, muito bom. E se vocês que estão nos ouvindo aí estão gostando desse bate-papo, não esquece aí de escorregar o dedinho ali na curtida, né? Deixar um comentário, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, para que mais pessoas possam ter acesso a uma conversa bacana como essa que a gente está tendo aqui com a Cris. Cris, eu vou dar um twist aqui na nossa pauta agora. Para te fazer algumas perguntas aí mais na linha do marketing, mais na linha de percepções, tá? Eu começo com a clássica, né? Que é uma pergunta que parece muito simples, mas eu nunca obtive, 60 episódios, nunca obtive... A mesma resposta. 2 respostas iguais. Que é, na sua visão, o que é marketing? Qual que é a sua definição de marketing como uma grande marqueteira aí que já está exercendo há um tempinho esse rolê? Né? Cara, apesar da definição clássica, né? Ser mercadologia, você construir marcas... Eu acho que o marketing é um grande azeite da organização e que a gente tem uma posição única, que permite você olhar a cadeia de valor inteira, né? Então, você ser um marqueteiro focado em dados, focado em negócio, focado em crescimento de margem, de produto, essa curiosidade que te leva a olhar a cadeia inteira. Porque quanto mais rentável for o seu produto, mais dinheiro vai ter para o marketing. É isso que eu acredito, né? Então, esse olhar de produto, né, bem acurado, e a capacidade de se comunicar com o target, né? Então, assim, posicionamento de marca, coerência. Eu brinco que a gente cansa das nossas campanhas muito mais rápido que o consumidor, né? E ainda mais num mundo muito fragmentado. O pessoal fala assim, não, a gente precisa criar mais. Eu falo, gente, põe mais dinheiro na mesma. Porque o que acontece? As pessoas você não consegue chegar em todo mundo. Aquela peça ainda é nova para muita gente. Total. Você não dá o wear out nunca mais nas coisas, né? Então, eu vejo essa capacidade de negócios. Assim, eu acho que respondendo marketing é construir negócios através de grandes marcas. Acho que seja isso a minha resposta para você. Você sabe que essa coisa a gente se cansa das nossas campanhas muito antes que o consumidor. Isso que é a realidade que eu vivo aqui no dia a dia e que eu defendo muito também. Porque é muito comum, às vezes, né, a equipe de marketing fala, mas a gente já tá... Não aguento mais ver isso aqui, precisamos mudar. Só que, assim, cara, se o consumidor, a maior parte não deve nem ter visto nenhuma vez ainda. Não, sabe o que você responde para eles? Pergunta se seu amigo viu. Porque, assim, a gente vê, além do mais, no digital, nas redes sociais, você vê mais a sua campanha, porque você é altamente engajado com aquela página, né? Então, assim, a gente acha que tá dando wear out muito antes. Tem gente que nunca viu uma peça e você acha que já tem que substituir a campanha inteira, né? E a equipe de marketing já tá saturada. Em compensação, às vezes uma alta gestão não viu a campanha ainda e tá lá perguntando, não foi pro ar ainda? Não foi pro ar, porque eu tô aqui gastando dinheiro e não vi em lugar nenhum ainda. Por que eu não fui impactado ainda no meu Instagram? Esse é um grande desafio, né? Porque antes, quando você lançava uma campanha para mostrar que ela estava no ar, você colocava o out of home na frente da companhia tá no ar, né? Essa estratégia hoje, como é que você chega na esposa do presidente, né? Porque assim, não é ele, né? Ele fala assim, as pessoas, o meu círculo, né? Muito bom. Mas é um super ponto, né? Porque as novas gerações são mais inquietas ainda que a gente. E elas dão wear out muito antes do que a gente dava e a gente já era precipitado nessas coisas. Então, eu acho que, como marqueteiro, a gente tem que ter muita consistência. E tá certo que as grandes multinacionais às vezes são muito engessadas, mas assim, eu aprendi o valor da consistência, de execução. Então, o valor de um KV consistente ao longo do tempo. Coca-Cola.
É um mega exemplo. Não tem como negar, né? Não tem como você não ver um vermelhinho com curvinha branca que você já não associa. Já associa, né? Então, assim, e eu acho que a gente tem sido, dentro do digital, que vem aquela pressão, você precisa de peças, você precisa segmentar, você precisa... novos criativos te trazem mais audiência, que te trazem mais engajamento, que te trazem... Você é pressionado por, né, essa, sei lá, né, essa ansiedade, não sei o que lá. E eu sempre falo, gente, sim, né? Porque vai virar pano de fundo. Se você é tão consistente, a pessoa está achando que está vendo a mesma peça, virou pano de fundo. Então, assim, eu falo, gente, sim, mas é importante também manter alguns elementos muito claros da marca. Essa consistência é que constrói a marca ao longo dos anos, que é o que você quer. É o que consistência cria valor. Você sabe que a gente está vivendo um momento que, pra gente, é uma discussão muito grande, que a gente tem aqui, eu com as lideranças da agência aqui, com os nossos clientes também, que é justamente encontrar esse equilíbrio entre suprir a demanda da internet, que demanda coisas novas quase que o tempo todo. Todo dia é uma tendência nova e todo dia você precisa... Para estar relevante, você precisa estar ali sempre inventando coisas novas e estar dentro da tendência e se manter... Qual que é o meme do dia, a trend do dia. E a gente teve um episódio aqui, 2 anteriores aqui, que a gente falou muito sobre social listening, né? E como a gente usa muito social listening para entender o que está engajando, o que está em alta. Tudo isso versus a coisa da consistência de marca também. Que aí é mostrar que não, que a gente é consistente e a gente está aqui fazendo igual, né? E é um Mas grande tudo isso desafio, volta para o posicionamento. A sua marca pode entrar naquela trend? Ela pertence a esse universo? Porque é aí que você perde. Não é só se tem a mesma cor ou a mesma assinatura. É se aquilo pertence ao território. E às vezes tem marcas que não tem nada a ver, entrando numas trends, você fala assim, cara, isso não faz menor sentido, né? E aí você se frustra, porque assim, você vê que a marca está querendo... não, eu preciso estar atual, eu preciso fazer parte do que está sendo falado, eu preciso fazer parte da Gestalt, do Espírito Santo, não sei lá, né? Mas assim, cara... Verdade, tudo isso é verdade. É fato, para você ter engajamento, mas tem que ser dentro do seu posicionamento, dentro do seu território. E as pessoas acabam se vendendo. Não, mas vai gerar talkability. Se for verdade para você, se for coerente. E às vezes nem gera, né? A gente tem um slide aqui do nosso... A gente tem uma metodologia própria de gerir mídia social aqui. Uhum. E a gente tem um treinamento, todo mundo que entra... que vai mexer em algum contexto com rede social, precisa passar por esse treinamento. E um dos slides, ele mostra um exemplo de uma análise que a gente fez para um cliente, que foi quando teve aquela trend que o pessoal escrevia, era um print, como se fosse um print de uma conversa de WhatsApp, e o pessoal escrevia linha por linha, falando, eu estou escrevendo assim, picotado, para não cobrir o fundo de tela lá. E que, em geral, né, teoricamente, você não está cobrindo uma coisa que é muito legal. Colocava o produto atrás. Eu colocava o produto atrás. Eu não vou nem falar qual que era o produto. Só que daqui que a gente fez, a análise que a gente fez, a gente olhou para os 10 principais players daquele produto. E era um produto bem produto, né? É um produto bacanudo. Não era nada bacanudo. Era um produto chato. Entendi. Né? Chato. Não vou falar qual era aqui. Papel higiênico. Não era, mas é como se fosse. Um ótimo exemplo aqui. E os 10 principais players fizeram o mesmo post. Eu estou escrevendo aqui do lado para não cobrir. Falei assim, gente... É massificação. Todo o pessoal achando que está surfando uma trend, mas que consumidor quer se engajar com isso, e achar isso divertido, e achar que... que legal, né? Entraram na trend, né? Pô. É a comoditização da comunicação. Total. Então, assim, volta para você conhecer o seu consumidor. Esse é um exemplo de curiosidade burra, né? A pessoa ficou curiosa, viu a trend, falou, vamos entrar. Esse é o território, faz sentido. Você quer colocar um papel você quer colocar um papel higiênico atrás da sua conversa de WhatsApp? Não, Deus, né? Então, assim... É irreal e não faz sentido. Mesmo que fosse um produto bacanudo, né? Eu faria não isso para não cobrir a foto dos meus filhos, da minha esposa. Exato. Não no produto, né? E aí, acho que
não entenderam direito ali, né? E achei muito interessante por causa disso, você trazer esse exemplo, porque a gente tem um slide lá que mostra. Eu falo exatamente. E eram isso, a gente printou os 10, tem lá os 10, igualzinho, post igual, nenhum dos 10 fazia sentido. Mas enfim. Tem uma frase que fala assim, mais vale 1 grama de bom senso que 1 quilo de inteligência, Pronto, né? Então perfeito. é isso, sabe assim, bom senso. Bom senso total. E falando em bom senso, já vai me trazer a próxima pergunta aqui, que é um momento de quebrar os mitos, né? Me fala, o que você acha que é um grande mito do marketing, né? Que as pessoas falam, não, isso aqui é uma verdade, mas na verdade você com a sua experiência entendeu que, cara, isso... Que mais grana vai gerar mais resultado. Acho que esse é um grande mito, assim, que você precisa ter um budget obsceno para gerar resultados consistentes, construção de marca. Acho que tem modelos criativos muito diferentes. A gente estava falando um pouco de talkability, né? Às vezes, marcas que conhecem seu território, conhecem seu posicionamento e fazem coisas relevantes, não precisam de tanto dinheiro, não precisam ter flight nacional, porque a ideia é verdadeira, aquilo faz sentido para aquele público, aquilo vai viralizar e vai construir mais marca do que, às vezes, um comercial de 30 segundos em TV aberta nacional. Muito bom, muito bom. E me fala um pouco também sobre como você estrutura o seu planejamento, como você distribui sua verba, que dica que você dá aqui para quem está começando no marketing, que é uma dúvida muito comum, né? Tá lá, você tem seu budget aí, 50 milhões, né? 10 milhões, 1 milhão, sei lá, depende do contexto de cada empresa. Como é que dica que você dá para quem está começando e precisa distribuir esse dinheiro, que é um grande desafio, eu acho, do marketeiro, principalmente quem está começando e ainda não... Estamos nessa fase, né? Agora orçamento 2026. Primeira coisa, assim, é você projetar o seu mercado, entender por onde ele vai crescer e quais vão ser suas apostas. Então, vamos dizer, a gente está falando de água com gás. Água com gás é uma aposta da gente. Então, como a gente vai construir água com gás? Então, a gente precisa aumentar a distribuição, a gente precisa aumentar a share em gôndola, a gente precisa aumentar a normalização da categoria, então, precisa de uma campanha que mostre as pessoas consumindo água com gás. Então, a gente distribui por iniciativas que vão trazer aquele volume que você começa do mercado. Como é que você vai conquistar aquele mercado? Como é que você vai crescer acima do mercado e quais são as iniciativas? A partir das iniciativas, a gente coloca quais são as alavancas de crescimento, vamos dizer assim. Então, bom, vou fazer uma campanha, estou dando um exemplo esdrúxulo, porque não é do nosso planejamento, mas vou fazer uma campanha especificamente da água com gás. Quanto dinheiro eu consigo alocar de acordo com o meu P&L? Porque tem uma coisa assim, não adianta você chegar e falar assim, eu quero 50 milhões. O quanto o seu P&L permite. E a gente faz muita coisa, óbvio que você tem que ter coisas grandes de impacto e tal, mas tem muita coisa de MVP, né? A gente está aprendendo. Essas marcas não tinham redes sociais há 4 anos atrás. É uma transformação, é uma indústria, a indústria da água era pouco marqueteira, né? Era muito focada em distribuição e no comercial. Começar a falar de posicionamento, começar a falar de origem, etc., apesar de ser muito óbvio, muito grande para as importadas, é muito novo para as nacionais, né? Então, como que a gente consegue construir isso? Primeiro, você coloca o que cabe dentro do seu planejamento financeiro. E aí você vai testando e vai falando, quero ver se essa campanha funciona bem. Vou testar um lugar pequeno. Funcionou? Beleza, expando. Não funcionou? Cancela e vamos começar de novo. O bom do digital, gente, eu acho que é assim uma bênção. A gente vive nesses tempos. Pode testar rápido, errar rápido, trocar rápido. Cara, quando você estava 20 anos atrás, você não conseguia chegar nos objetivos de marketing se você não tivesse televisão aberta. E aí você fazia muitos pretestes da campanha e tal, mas você ia para o ar e você já colocava um caminhão. Não tinha como sair com uma campanha, vamos dizer, em São Paulo, capital, com menos de 1 milhão, 2 milhões de reais. Sim, do dinheiro daquela época. Para um mês, 15 dias, né? Então, assim, é muito doido como... E a mídia é muito cara aqui no Brasil, né?
Então, como que a gente conseguia escalar naquela época? É totalmente diferente hoje, que você Sim. pode testar pequeno, entender a sua comunidade, refinar o target, ser muito eficiente Deu para certo, crescer. aí Vai aumentando, vai. né? É óbvio que você vai ter um investimento em algumas coisas mais massivas, mas essas campanhas digitais te permitem achar nichos de alta afinidade, alta performance e que vai te dar uma rentabilidade maior. E aí você vai aportando. Você não precisa sair com o planejamento de 3 meses, né? Você faz um começo e vai fazendo a eficiência disso. O que eu acho muito legal é que o marketing foi um pouco democratizado, né? Total. Porque hoje em dia você pode pegar qualquer pequeno anunciante, tem condição de fazer uma campanha legal, com pouca verba e que pode fazer um barulho aí em qualquer que seja o setor. Conteúdo Né? Não é passou só a quem ser... tem muitos milhões ali para investir. Exato. O conteúdo passou a ser a estrela da questão e a verdade daquele anunciante passa a ser a grande questão, né? E servir, né? Acho que marketing de serviço nas redes sociais, você vai assistir um conteúdo, isso aquilo vai te trazer alguma coisa. Você não vai assistir um comercial de 30 segundos, por mais que tenha uma mega hiperprodução por trás. É isso, né? Mudou muito a forma do seu... Aí eu acho que é o timeshare, né? Tipo, Total. como você gasta seu tempo, né? Então, assim, pô, o modelo intrusivo de mídia, você tem que dar skip, não sei o que lá. Se é uma coisa que te serve, se é uma coisa que vai te explicar como ficar melhor, por exemplo, quando você fala de beber água, que você está falando da sua saúde, você pode até engajar, porque você vai sair dali, você vai ter dado seus 30 segundos ou qualquer segundo, mas você vai sair melhor do outro lado. Sim. Não é só sobre falar sobre a minha marca, né? Então, eu acredito muito isso, esse marketing de servir como uma ferramenta de engajamento e de melhores resultados. Muito bom, muito bom. E ainda nessa linha, né? Pensando em campanhas aí já mais voltadas para um resultado, menos branding, mais precisamos vender. Lead. Ou vendas, né? Dentro de um contexto de e-commerce, CPG, né? E aí não estou nem falando só do setor das bebidas não alcoólicas, mas de toda a sua experiência aí. Tem alguma... Essa é uma resposta que não tem muita resposta certa, né? Mas tem algum tipo de canal que para você é o que mais funciona do ponto de vista de ROI? Assim, você fala assim, não, eu preciso de ROI, é para lá que eu corro. Cara, eu acredito muito... para CPG é muito difícil, né? Vamos dizer, uma coisa é quando você tem um business online, quando você vende um serviço, você coloca o dinheiro em performance e faz o funil. E aí você é mede, muito clara, entende, é muito claro o que você conseguiu ou não, é muito eficiente. Em bens de consumo, que você depende do varejista, né? É mais complicado para medir o ROI. Eu sei que tem muitos modelos macroeconômicos, tal, mas porque assim, vamos dizer, eu coloquei essa campanha no ar. Eu dependo do varejista, que esteja no preço certo, que não tenha ruptura, que eu esteja bem exposto no ponto de venda, para que na hora que o consumidor passa lá, ele pegue o meu produto, né? Então, assim, tem, obviamente, tiro curto, retail media. Você faz um business plan com varejista, põe retail media, você vira. Porque é o interesse dele e é seu. Esse é o mais tiro curto para bens de consumo. Sim. Mas eu acredito muito na dobradinha digital com out of home. Por quê? Porque você consegue ser bem eficiente na sua aplicação com seus diferentes targets, ou, no seu investimento, e você consegue dar a visibilidade. Porque uma coisa você vai lá falar para o varejista, cara, eu estou vindo com tudo, estou fazendo um reposicionamento e tal. Se ele não viu, e muitas vezes você não vai conseguir pegar ele no digital, igual a gente estava falando, ele não vai achar que aquilo é grande, que aquilo realmente está acontecendo. A hora que ele passa pelo bus shelter, ele fala, pô, realmente os caras estão vindo. Estão com tudo. Então, assim, tem 2 targets quando você faz é uma comunicação massiva, né? Porque eu gosto muito do out of home, porque você pega as pessoas em vários momentos do dia, é a pessoa que está passando, é a pessoa que está no ponto e tal. Mas tem esse efeito do varejista acreditar que aquilo é grande, que ele precisa apostar naquilo, sabe? Eu acho um bom composto digital com out of home. Muito bom. E a coisa do retail media, vocês têm feito bastante? Ela trabalha... Eu confesso que eu trabalhei pouco com retail media. Está se sofisticando muito, né? Porque... Está ficando mais mensurável também. Mais mensurável. Né? Cada vez mais tecnologia está avançando. Está avançando muito. Os varejistas começam a ter
uma sofisticação de CRM, né? Então você consegue fazer campanhas bastante focadas. Eu quero pegar pessoas que já compram água com tal frequência, tal, eu quero apresentar meu lançamento para eles. Então você consegue fazer targets bem interessantes. E você junta, né? Quando você consegue fazer o retail media, você junta dentro de um JBP, né? Então, assim, você chega, coloca um desafio de crescimento de volume ou de introdução de um item, conjunto com o comercial, né? Por isso que eu falo que o marketing é muito azeite da organização. A gente tem que trabalhar junto. Sim. Tem o seu Jairo, fundador da Camil, falava assim, tem duas pessoas nessa companhia, os que vendem e os que ajudam a vender. E eu falo, cara, eu ajudo a vender com muito orgulho. Então, assim, a gente tem que trabalhar em prol de vendas e focar no que vai fazer efeito no ponto de venda. Então, assim, uma execução bem feita, materiais de ponto de venda, trabalhar muito o conhecimento. Não adianta eu poder explicar o posicionamento se o meu vendedor não fala igual eu falo. Total. Entendeu? Então, o marketing ele tem que fazer transitar e educar as pessoas internamente e depois educar os clientes. Porque do mesmo jeito que você falou, a água é tudo igual, o cliente ainda está nisso. Hoje você vai numa loja, comprar água não é uma coisa legal, né? Você tem aquela gôndola toda, comprar água bastante, né? Vamos dizer assim, aquela gôndola lá no fundo da loja, toda empoeirada, né? Vamos dizer, não empoeirada porque gira muito, mas assim, não é uma experiência legal, né? Então, assim, a gente poder explicar, por exemplo, vou dar o exemplo, se água com gás está crescendo 20% e água sem gás está crescendo 2%, 5%, isso muda o que o cara tem que expor no ponto de venda. E se ele não percebe, ele está perdendo dinheiro, está tendo ruptura. Então, nós temos que agir como agentes de negócio. Por isso que eu falei, marketing é um construtor de negócio, é um consultor de negócio. Para ajudar o ponto de venda a colocar o mix correto, que vai rentabilizar a operação dele. Se o cara ganhar mais dinheiro, ele vai ficar feliz e vai fazer mais negócio com a gente, né? Então, eu acredito muito nessa parceria ganha-ganha de educação do trade, das pessoas de dentro, do consumidor, principalmente nas categorias massivas, isso é essencial. E nessa linha do trade, imagino que a P&G foi uma escola, né? Porque Total. o P&G, eles são os reis do trade. Né? Eles têm... É uma escola enorme, né? A P&G tem muita formação acadêmica, porque como você entra de baixo e você fica até o final, eles vão renovando e estão pulsando o mercado, pautando o mercado, né? Com certeza, mas eu acho que tem grandes empresas fazendo grandes negócios nessa área também, assim, principalmente produtos um pouco mais massivos, assim, acho que tem bons cases acontecendo. É um mercado bastante dinâmico, né? A mudança do perfil das lojas, mais cash and carry, tudo isso está trazendo uma reinvenção desse mercado também, é interessante. Muito bom. Trazendo aqui um pouco agora para liderança. Dicas para quem está também querendo se tornar um líder de marketing, ou que está começando, está na sua primeira posição de liderança, né? Se tornou aí, às vezes, um coordenador de marketing. Que dicas que você traz aí de como liderar legal um time, como extrair o melhor das pessoas, né? Nessa linha do que a gente estava conversando também, né? Da liderança feminina. Sim. Que tem um outro olhar, muitas vezes. Eu acho que a pessoa de marketing, ela tem que ser uma pessoa de pessoas. Não tem como não ser, porque você tem que ser uma pessoa interessada genuinamente no seu consumidor, curiosa, né? E na sua pessoa que está trabalhando com você. Se você não está entendendo aquela pessoa, o que está acontecendo, realmente perguntando tudo bem, querendo ouvir a resposta da pessoa, você não consegue tirar o melhor, porque marketing não é só número. Marketing tem um soft skill. E o soft skill, ele é muito pautado pela contribuição pessoal de cada um. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa você tem que ter foco. O marqueteiro perde muito foco, quer fazer muitas coisas, aquela ansiedade de fazer. E, principalmente, nas primeiras posições de gestão, a gente quer transformar o mundo, né? Então, assim, eu falo bastante sobre a estratégia da cebola. Vamos por camadas. Vamos tirar a primeira camada, conquistou, aí a gente passa para a segunda camada. Então, fasear. Você tem uma visão, você tem que comunicar a visão, você tem que engajar as pessoas naquela visão, mas você tem que fasear onde você vai chegar. Porque Roma não foi construída em um dia e marketing também não. Então, você tem que saber quais são os milestones que você vai percorrer, porque muitas vezes marqueteiros têm alta energia
E isso, às vezes, tende a atropelar a agência, o time, e aí você perde, né? Então, assim, como que você consegue colocar um pace correto de desenvolvimento e que as pessoas se sintam confortáveis nele e que você chegue nos seus objetivos, né? Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza, né? Mas disciplina é liberdade. Eu acho que as pessoas, principalmente os marqueteiros, precisam ter disciplina. E eles só podem ter... precisam ter liberdade, desculpa. Mas eles só podem ter liberdade com disciplina. Sim. Você tem que saber onde você tem que chegar. Como você vai chegar, que horas você vai chegar. Cara, eu não sou uma pessoa de ficar controlando o relógio, nem nada disso. Mas eu sei onde eu quero chegar. Meta tá clara. Eu comuniquei... Eu dividi, a gente combinou nesse plano. O combinado não sai caro, né? Então, assim, os combinados contratuais dentro dos nossos times são muito importantes. Então, faça combinados. Gente, precisamos entregar tal coisa. Você vai fazer isso, você vai fazer... Funciona? Alguém quer falar? Quem cala consente, bora pra cima e vamos traquear esse desenvolvimento. E aí, formatos, tal, quais são as análises, eu quero aquela resposta. Né? Então, você ter clareza do que você quer de resposta também ajuda e ser uma pessoa acessível. Eu brinco que eu estou sempre a um WhatsApp de distância e eu tento fazer valer essa máxima porque é uma função de pessoas. Então, você precisa estar disponível para o seu time e cada vez que você sobe, mais você tem que ser a pessoa que vai resolver problema, que vai tirar os obstáculos da frente, além de dar visão estratégica, além de conectar, além de comunicar muito claramente o que está acontecendo, como que a gente vai chegar lá, mas assim, ser uma pessoa acessível. Isso eu acho que é muito legal, né? Porque é muito difícil para o líder tirar o obstáculo da frente se ele não sabe qual é o obstáculo, né? E muitas vezes a liderança, uma liderança que às vezes tenta impor produtividade através do medo, faz com que as pessoas omitam os desafios, né? E acho que esse é um dos maiores erros, né, que se pode cometer com a liderança. Eu concordo super com você, a gente está no Setembro Amarelo e eu acho que é uma das pautas, né? Segurança psicológica, eu te interrompi que eu estava pensando nisso. Segurança psicológica tem sido um tema muito abordado no mercado. E ainda mais em marketing, que nem sempre é uma ciência 2+2, né? Você tem que estar aberto a ouvir a opinião, né? Às vezes a sacada vem da pessoa que tem menos crachá na mesa. Inclusive porque muitas das coisas que a gente está pautando são as pessoas mais jovens. Então você tem que ouvir. Então essa volta para a curiosidade. Você ter a curiosidade e essa abertura de ouvir é muito importante, né? E a pessoa se sente confortável para colocar e para trazer um problema também, né? Porque nossas gerações antes, né, vinham de uma comando, controle. Você não chegava para o seu chefe com um problema ou querendo ouvir uma opinião, né? Você chegava com a solução, né? E eu acho que hoje a coisa é mais participativa. Assim, pelo menos eu tento fazer com que seja. E nessa linha, que é uma pergunta que eu ouço muito aqui, como é que lida-se com os conflitos geracionais, né? Porque a gente sabe que hoje em dia você tem empresas aí que você está com 4 gerações, né? Você tem o cara, geração X, o Y, todas. Z, e agora tem o menor aprendiz alfa já dentro do mesmo time, né? E a gente sabe que são cabeças diferentes, né? Desde da forma que se consome eu ia falar, do mesmo jeito que você liga com o consumidor, né? Exatamente. Eu acho que você tem que conhecer, entender as diferenças, endereçar. A forma de comunicação, às vezes, não é a mesma. A forma de engajamento não é a mesma. Sim. Né? Esse acho que é o maior desafio, né? Acho que como eu engajo geração Z, que é muito mais difícil de engajar do que as gerações anteriores. Cara, você sabe que uma coisa que tem funcionado muito é a questão de ter propósito, né? De ter o cara vara a noite, não que eu ache isso bom, mas assim, para fazer um Natal de São Lourenço, porque ele sabe que no final ele não está fazendo por ele está fazendo pelas pessoas que vão ser beneficiadas, sabe? Então, assim, quando você faz um marketing real, assim, coerente, que a pessoa fala assim, faz sentido o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que o sentido para essa geração é a base da escolha e a base do engajamento. É outra moeda de troca, não é necessariamente compensação financeira, que claro é importante, né? Mas não é o mais importante para essa geração. E a abertura e flexibilidade, né? Disciplina e liberdade. Eu falo assim, cara, como você vai fazer? Não está engessado nisso, né? Mas ter o prazo. Porque assim, nós millennials, né? A gente tem prazo, não é negociável, não dá. Eu queria mais tempo para pensar, entendo, mas assim, sexta-feira que vem tem que estar na mesa.
pensa o tempo que você pode se organizar e fazer do jeito que você acha relevante para você, mas também tem um deadline. Então, assim, o equilíbrio das forças eu acho importante. Entender o que é importante para cada uma dessas gerações, dar essas ferramentas para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível. É um estilo adaptativo. Acho que cada vez o líder de marketing tem que ser mais adaptável, do mesmo jeito que ele tem que se adaptar ao consumidor que vai mudando, ele tem que se adaptar à equipe que vai mudando e achando, na curiosidade, o que é o conector, o acelerador daquela pessoa. Qual que é a cenoura daquela pessoa? Que não é a mesma. Não, muito bom. Cris, eu tenho mais 2 perguntas para você. Bora. Uma é o que eu chamo aqui do momento bola de cristal, que é tendências. O que você imagina que vai estar acontecendo com o marketing daqui a 5 anos, né? O que hoje que está em alta talvez já não esteja mais? Para onde você acha que vai rumar, né? Imaginando todas as mudanças que dá para se projetar aí na sociedade. Se tivesse que apostar hoje... o que vai estar funcionando lá na frente, até para já começar a se preparar para essas mudanças, qual seria a sua Cara, eu acho premonição? Que tem uma mudança importante acontecendo de dados. No sentido assim, só a criatividade ou só o insight não está sendo mais suficiente. Ele é um grande diferencial, mas marqueteiros precisam ser bons analistas, bons... em análise, né? Em inteligência, não inteligência artificial, mas precisa saber ler um relatório e entender o que aquilo quer dizer, né? Inclusive porque quanto mais você for bom em entender e prever e fazer, né, a coisa acontecer, transformar insight em realidade, mais a inteligência artificial vai te ajudar. Sim. Entendeu? Por isso, ser um bom na análise, né, não é criação de prompt. A criação de prompt nada mais é do que uma tangibilização de que você entendeu os dados e está pedindo para ele fazer outra coisa que vai economizar um tempo, ou usando aqueles dados que te ajudar a fazer um cenário. Mas essa inteligência, né, raciocínio estratégico é o que vai levar, né? Porque eu vejo cada vez mais a IA integrada aos nossos negócios, graças a Deus. Total. Hoje tem várias coisas que você faz em um segundo, não é? E que não era o que gerava valor, né? Vamos dizer... Esse é o ponto. Eu passei pela transformação das agências... de que eles apresentam... No começo, uma campanha era um filme de 30 segundos, e aí teve uma dor muito grande nas agências, como quando começou o digital, com tantas peças tão segmentadas por target, e que era o mesmo criativo, o que fazia o comercial de Cannes, era o cara que ia desdobrar aquelas peças, né? Então, assim, era uma estrutura de custos que não compatia. Hoje você joga na IA, e ele... Tipo, não era aquilo que ia gerar valor. O que ia gerar valor era o insight inicial, sim, a campanha inicial, uma ideia matadora que depois você executa e você quebra em vários formatos, né? Então, eu vejo muito isso, assim, quanto mais a gente for bom em raciocínio, em estratégia, mais a gente vai poder se apoderar das ferramentas, porque IA nada mais é do que uma ferramenta e tirar mais valor, né? Concordo, total. E você que está nos ouvindo aí, se você é daqueles que tem medo de perder o emprego para IA, que a gente sabe... Não tenha, se você for uma pessoa que pensa estrategicamente, a IA vai ser sua aliada, não sua inimiga. É isso, cara. Na verdade, uma potência de a gente poder fazer melhor e endereçar essa bola que a gente ainda está quicando da personalização. Personalização não é colocar seu nome, né? Ah, Mauro, bem-vindo, não sei o que lá. É realmente você conseguir individualizar cada vez mais. E para... escala que isso precisa, nunca poderia ser humano, sabe? Total. Então, assim, eu vejo... sei lá, eu sou uma entusiasta dos tempos, assim, eu penso da onde a gente saiu, para onde a gente está hoje, é uma potência, né? Não sei se você é dessa época, né? Putz, a gente ficava esperando o Nielsen demorava 3 meses, daí você olhava para 3 meses atrás, e dias de Excel. Cara, hoje são dashboards, você vê N-2, é tão bacana. Quer dizer, eu sou uma entusiasta disso, assim, de achar que o mundo está melhorando, o mundo do marqueteiro, e o marqueteiro vai ser cada vez mais relevante por essas capacidades de concatenar esses dados, conectar tudo isso e dar um norte para a organização. O marqueteiro é a bússola da organização, é o construtor de negócios, é dar aonde vai isso aqui.
Muito bom, muito bom. Cris, última pergunta para você, que é uma pergunta muito especial. Se você pudesse pegar uma coisa que você aprendeu ao longo da sua carreira e que te ajudou muito, e que se você soubesse isso lá no começo da sua carreira, teria te ajudado muito mais, e pudesse tangibilizar isso aí numa dica final para quem está nos ouvindo, para que eles possam aplicar nas carreiras deles aí também, qual seria uma dica de ouro aí para a gente fechar o programa, inspirando todos que ouviram a gente até o final? A minha dica é respira. Pensa antes de agir. Porque, assim, nós, marqueteiros, somos muito ansiosos, né? E, pelo menos a minha geração, a gente era cobrado para ter resposta para tudo. Então, se eu tivesse aprendido mais cedo que eu podia falar assim, entendi sua pergunta, me dá 2 minutos, eu vou olhar e te respondo. Mas a gente sempre foi cobrado para ter resposta para tudo, né? Então, hoje em dia, é possível você respirar e falar assim, pera, deixa eu pensar, né? Às vezes, na sua ansiedade de dar uma resposta, não é a melhor resposta, né? Então, eu acho que passa muito por isso, assim, a gente tem que desacelerar, começando pela gente mesmo, né? E no mundo dos negócios, você não precisa ter resposta imediata para tudo. Você precisa ter resposta. E rápida, mas ela não precisa ser imediata. E se eu tivesse aprendido isso mais cedo, eu teria sido melhor comigo, né? E às vezes melhor executiva e até melhor com o meu time, porque às vezes você ter uma resposta ou não conseguir dizer não, você acaba sendo atropelado e atropelando, né? Então, assim, é muito importante esse momento de pausa para pensar. Essa semana eu estava no Favela Gala e o Edu chamou os líderes dele, né? E aí subiu uma pessoa com PCD, com uma motinho, né? E aí ele falou assim, quando eu fui contratar ela como líder, o líder comunitário, que vai andar na comunidade. Quando ela veio fazer entrevista comigo, eu olhei para ela e falei assim, não vai funcionar. E aí essa menina pediu para mim, Edu, por favor, me dá 3 meses. Aí eu falou assim, 3 meses, né? Ela vai perceber no primeira semana que não vai funcionar. E aí ela contou a história dela, e é uma pessoa que foi acometida de pólio e que está num processo degenerativo. E que ela foi no psicólogo da ACD, e o psicólogo perguntou, como é que você está? E ela falou assim, não estou bem, né? Estou perdendo os movimentos. Ele falou assim, você acha que andar é um grande dom? Ela falou, sim, lógico. Ele falou assim, você tem sua inteligência, isso é um grande dom. E ela disse, e ela foi reconhecida como a melhor líder da noite, e ela falou assim, eu sou uma melhor líder, porque enquanto eles saem executando, andando, eu paro e penso. Muito bom. E quando eu ajo, eu sou mais assertiva. Então, assim, pare e pense, respire, né? A gente precisa ter resposta, mas não precisa ser imediata. E isso vai fazer com que você tenha impacto mais positivo e seja uma melhor pessoa para a sua equipe também. Muito bom, que linda história. Legal, né? Que baita dica. E fechamos com chave de ouro aqui. Que bom. Cris, muito obrigado por esse bate-papo, por essa aula aqui que você deu pra gente. Tenho certeza que todos que nos ouviram aqui também gostaram muito. Mas muito obrigado aí e até a próxima. Parabéns, espero que vocês tenham muito sucesso. Obrigado por ouvir a gente. Hidrate-se com Minalba. Tchau, tchau. Tchau.